E uma ótima tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Felipe Nascimento, estou aqui no BMC Market, porque aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu, Daniel Morales, vamos ficar até as 3h30 da tarde no debate com o Alexandre Cabral e hoje com o Marcos Saravalli. Porque o mercado financeiro tem reagido mal nessa terça-feira e o motivo tem nome, também tem sobrenome, chama-se risco fiscal. Os investidores estão receosos com a possibilidade do governo gastar mais dinheiro do que tem para ampliar os benefícios do novo Bolsa Família, além de estender o auxílio emergencial com esses recursos fora do teto de gastos. Esse benefício seria no valor de mais ou menos ali R$400, sendo que desse montante, R$100 estariam fora da regra de ouro. Isso custaria mais ou menos ali 300 bilhões de reais aos cofres. Isso fora do teto de gastos. O anúncio deve ser feito ainda hoje pelo governo. O Ministério da Cidadania já confirmou um evento para 5 horas da tarde. A gente segue acompanhando. Ontem mesmo, o presidente Jair Bolsonaro tinha dito que essa questão seria resolvida até o fim da semana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha sinalizado que desrespeitar o teto de gastos poderia ser uma alternativa. Falou que não pode só ficar pensando em responsabilidade fiscal, não pode ficar só pensando no teto de gastos, que é preciso também pensar nas questões sociais. E todo esse movimento faz com que a Bolsa Brasileira atue descolada dos mercados globais. Deixa eu dar uma olhadinha como está operando a Bolsa Brasileira agora. Caindo 2,39%, como trazia Daniel Morales e Hanna Beltrão, praticamente todas as empresas nesse movimento de baixa, né? Todas as empresas nessa queda no pregão de terça-feira. Getnet e PetroRio, as únicas empresas que acabam figurando entre as altas do pregão de hoje. Nas bolsas internacionais, as bolsas na Europa já fecharam majoritariamente no patamar positivo. DAX na Alemanha fechou... Não fechou ainda, tá? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Tinha fechado, fechou. Vamos dar uma olhada aqui. Tinha fechado, abril... Não, tá fechado. Fechou em alta de 0,27%, FTSE no Reino Unido em alta de 0,19%. É porque estava um horário diferente aqui. A CAC na França em queda de 0,05%, praticamente no 0 a 0, o índice Eurostoxx em alta de 0,37%. As bolsas americanas, todas em alta, Dow Jones subindo 0,5%, S&P subindo 0,7%, a Nasdaq subindo 0,7% também. Vamos dar uma olhadinha no dólar, o dólar que hoje também está um movimento altista, subindo 1,03% aos R$ 5,56. E também tema da nossa discussão de hoje, o Bitcoin, subindo 1,86%, chegando aos 62.280 dólares. O Bitcoin que praticamente aí quase voltando aos patamares de máximas que já tinham sido alcançados aí durante esse ano de 2021, depois caiu lá para 35, 37 mil dólares e agora voltando novamente à casa dos 60 mil dólares. E é todo esse cenário aí, né? Bitcoin, bolsas internacionais, bolsa brasileira, risco fiscal, é tudo isso que a gente vai repercutir hoje com o Marcos Saravalli e também com o Alexandre Cabral e, claro, com o Daniel Morales, que está aqui com a gente. Se tivermos todos eles, vamos desejar uma ótima tarde, trazê-los aqui trazer para a nossa tela para a gente conversar, começar esse nosso bate-papo aqui. Muito boa tarde, Marcos Saravalli, bem-vindo ao BMC Market, nesse nosso formato novo, que não é tão novo assim. Aí você tinha participado anteriormente, mas nesse formato, seja muito bem-vindo. O formato está novo também, tem gente aí com barba, cabelo e bigode novos também. Obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui discutindo nesse dia aqui tão importante, né, para o nosso futuro do país, também das bolsas, juros, dólar, né? Obrigado pelo convite, vai ser uma tarde incrível mesmo. Vai ser mesmo, e olha, hoje comportado, barba feita, cara lisa, perfume, chegou cheiroso aqui, Alexandre Cabral, muito boa tarde. Não, a barba tá feita, para poder depois deixar ela crescer para fazer o rabo do macaco, entendeu?
porque senão ela fica toda deforme. Então, agora, a partir de agora eu não vou fazer, durante 1 mês e meio, 2. Aí ela vai crescer, aí eu faço o rabo do macaco. Você só cortou por causa do Saravalli, né? Não, eu só cortei porque para poder ficar padrão, senão eu ia perder. Lembra que eu já tinha pago? A barba era pré-paga, eu já tinha pago. Aí depois eu fui lá. E só que quem terminou de fazer a barba foi uma outra pessoa. Eu falei, ó, então racha essa conta aí, maluco. A metade foi um que fez, a outra metade foi outro. O Anderson aqui falou, e esse bebê aí na bancada, gente? Ô, bebezinho! E outra coisa, eu não sei se o povo sabe, mas se não fosse... Cadê? Eu sempre erro aqui. Cadê? Aqui. Se não fosse Marcos Saravalli, eu não sei se eu estaria na BMC. Porque foi ele que me convidou lá atrás, lá quando aqui era mato, para participar de uma live. Tava eu, ele, Júnior e Luiz. Aí fui ficando, virei íntimo, virou inferno e tô aqui. Mas se não fosse Saravalli, eu não sei se eu estaria na BMC. Virou o programa vespertino aqui do Casos de Família, né? E ele fala que a gente baba ovo da Paula, né? Agora. Não, mas vocês babam, eu agradeço. Mas aí chegou o Marcos Saravalli aqui, hein, Morales? Já. Eu agradeço. Já, né? Eu agradeci. Não, você fica. Eu não acho que o Marcos Saravalli é o mais bonito. Eu acho o Saravalli feio pra caramba, mano. Mas faz um coraçãozinho pra ele, faz então. Eu faço um coraçãozinho pra ele, ó. Mas ele é feio. Não é você que fala, ai, a minha chefe é a mais lindona. Ai, a minha chefe podia botar 5, que o pessoal da produção não sabe botar 5 casinhas pra ela trabalhar aqui. Isso é ridículo. Meu Deus do céu. Olha, tá vendo como eu sofro bullying aqui, Saravalli? Depois a gente vê o que acontece mesmo nos corredores, né, nos bastidores. Apesar que se chamar alguém de feio, pode ser bloqueado, que nem eu fui no Instagram. Você vai ser Cancelado. 48 horas. E tem um amigo meu que tá cancelado por 24 horas também. Inclusive tem uma fofoca, Cabral, não sei se você pode falar aqui ao vivo, mas também teve um pseudo-cancelamento lá no seu Instagram, né? Vamos fazer um... Não, Como então. é que foi essa história? Eu fiquei. O que acontece? Lembra que você já leu isso meu em vários. Toda live que alguém tá, eu coloco. O que tem de inteligente tem de feio. Eu já fiz isso em várias lives suas. O Instagram Várias. cancelou. Aí o Instagram, não fui denunciado. O Instagram leu a palavra feio e falou que essa palavra, de acordo com diretrizes, aí veio um texto gigante. E eu tava proibido durante um tempo de fazer live. Esse tempo foi 48 horas. Vamos atualizar os termos, então, para menos provido de beleza. Foi o que eu passei a fazer. Foi o que eu fazer. O que tem de inteligente não tem de tão bonito. Aí até agora tá de boa. Atualizar. Sensacional. Só para responder o pessoal aqui, todo mundo perguntando cadê o Gani, onde está o galã Gani. O Alan Gani veio mais cedo, conversou com a Paula Moraes, com os nossos convidados da manhã no BMC News. Hoje, Marcos Saravalli e Gani fizeram o swap. Marcos Saravalli veio para tarde e Alan Gani veio de manhã, e aí estamos aqui com a presença do Saravalli nessa tarde de terça-feira, pregão vermelho. Saravalli, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você fez então um troca-troca com o Gani. Toda troca-troca, que é um swap, é provido de um ativo e um passivo. Essa é uma operação que ainda vai ser ensinada nas aulas de derivativos. Então tá. Ainda não, então tá ainda bom. não tem conceito. Mas dizem boatos aí que Gani está indo para Brasília para tentar impedir um pronunciamento até o final da tarde. Vamos ver se ele consegue nos ajudar. Ele vai chegar que nem aquele apresentador de uma outra emissora aí e falar: para tudo. Não podemos anunciar esta barbárie. Mas vamos falar de coisa séria aqui, né? Começar falando sobre essa aversão ao risco com o cenário de ameaça fiscal, Auxílio Brasil mais turbinado e a extensão do auxílio emergencial com recursos fora do teto de gasto. A gente trouxe isso aqui um pouquinho mais cedo, aqui logo na abertura do nosso BMC Market. Queria saber como que vocês estão vendo essa questão aí. Marcos Saravalli, a gente já viu pesando bastante na Bolsa Brasileira, o mercado todo com essa aversão, com esse temor, com essa cautela. Como que você está vendo essa situação aí? E agora que a gente está ficando otimista com a Bolsa, né? Estava se recuperando nesse mês de outubro, tentando ensaiar aí o famoso rally de Natal, e parece que Natal vai ficar um pouquinho mais tarde ou pro ano que vem, vai ter que ser adiado para o ano que vem. Mas como realmente o pessimismo é muito contagioso, né? Lógico que a gente está vendo na Bolsa, mas o câmbio também muito estressado, os juros, todos os principais ativos. Não é por menos, né? Então, acaba com que o próprio Banco Central, até a grande discussão no dia hoje, até passando já um pouquinho para o Cabral, é que o Banco Central
não é ele que vai salvar, né? O que ele vai ter que acabar fazendo? Vai ter que acabar levando, e o mercado vem precificando hoje, já há uma possibilidade de aumento de juros ainda mais forte, né? Ou seja, a próxima reunião não vir o famoso 1%, o mercado já precificando aumentos mais fortes, não tem outra medida, outra saída, outra decisão para o Banco Central, que é focar na inflação, né? Se a gente tem estressando o câmbio cada vez mais, essa inflação não deve ser tão transitória nesse curto prazo. Então a gente tem essa preocupação adicional, né? Então não é só inflação, não é só esse impacto, mas também a gente acaba, infelizmente, acarretando também crescimento menor, expectativa de crescimento menor, né? E aí geração de emprego menor, enfim. Então acaba podendo ser uma notícia que, né, que pode ter pelo menos um objetivo positivo, enfim, social, mas se o Brasil não crescer com consistência, né, no ano que vem, não tiver um crescimento sólido, vai ser prejudicial para todo mundo. E, na minha opinião, acaba sendo até prejudicial para o próprio governo, né? Vem com uma decisão que pode ser até com boas intenções, mas acaba sendo péssima com o crescimento do país sustentável do ano que vem, principalmente. Então, já o que a gente viu nas últimas semanas, infelizmente, vai continuar acontecendo. Não só a inflação, juros, mas revisões para baixo do PIB do ano que vem, né? Acho que quem espera 1% de crescimento no ano que vem acabou virando, infelizmente, otimista para o crescimento do Brasil em 2022, né? E aí, Cabral? Primeiro é o seguinte, vamos esperar confirmar a história. Se confirmar, eu achei uma droga. Literalmente eu achei uma droga. Pô, 300 já estava no conto, já estava de paz, já estava difícil passar, aí para poder, vamos lá, acusar é meio tenso, vamos esperar sair. Mas se sair, recomprar a reeleição, Bolsonaro, tá fazendo o que a FHC fez lá atrás, quando mudou regra de deputado para poder fazer a reeleição, como Lula fez lá atrás, como Dilma fez lá atrás, segurando o preço, para liberar preço após o segundo turno, tá de brincadeira se for verdade. Vamos esperar sair para antes eu marretar mais o governo. Mas se for, porra, absurdo, tá no preço, o maior NTNB de leilão da história para os vencimentos, 26, 28 e 40 foi hoje, tudo bairando 5%. Pelo amor de Deus, que isso? Surreal, só isso. Mas vamos esperar confirmar. Provavelmente vai confirmar, né? Já teve até convite para uma cerimônia lá no governo, né? O Ministério da Cidadania trouxe aí esse convite para 5 horas da tarde. O pessoal falando que vai anunciar. E ontem mesmo, né, aquelas sinalizações, né? A gente conversava aqui, vai ter, não vai ter. Aí o Lira vai lá e fala que, não tem problema, de repente furar um pouquinho o teto, de repente fazer um segundo andar, elevar o pé direito, né? Que tem que pensar no social. Aí os sinais vão sendo colocados na mesa, né? E aí tem uma questão importante também. Aí tem um detalhe também. Bruno Funchal falou que não assinaria nada além de 300. Exatamente. Se ele cumprir a palavra dele, ele está demissionário nas próximas 24 horas. Que é o braço direito hoje de Paulo Guedes. Paulo Guedes eu acho que não cai. Paulo Guedes fica aí fritando água até o final do governo. Mas, teoricamente, o Bruno Funchal amanhã de manhã não é mais secretário especial do Tesouro. Então, e tem essa questão também, né, que eu queria abordar com vocês, porque essas movimentações aí poderiam indicar... No fim de semana a gente viu, né, aquela movimentação. Ontem a gente falou com o Eric, né, se o Paulo Guedes iria entregar aquela carta de demissão ou não ia. O Eric falou que achava um pouco difícil e tudo mais. Mas você bem tocou nesse assunto. O Bruno Funchal, que é uma figura importante dentro da equipe econômica, se isso acontecer, se estender o auxílio, se furar o teto, está fora. Outras movimentações também poderiam ser vistas dentro da equipe econômica do governo. Com uma equipe econômica demissionária, como você citou aí, ô Cabral, isso acaba repercutindo também nessa sensação de cautela, de mau humor, de risco e tudo mais, não é verdade? Eu queria ser diferente para presidente, mas no final eu sou igual a todo mundo. Isso que é. Não, eu tô bem revoltado, mano, para evitar falar droga. E até para explicar de uma forma bem simples, né? O governo é como se estivesse dando numa mão e tirando na outra. Assim, não adianta nada você der R$100 e uma inflação continuar muito alta, né? Assim, parece aquela sensação que você está recebendo dinheiro a mais, mas também não tem mais valor nenhum. A nossa moeda não para de se desvalorizar, a inflação disparando. Eu acho que não pensaram também nessa conta, mas não adianta só simplesmente chegar a esse recurso e você não tem um poder de compra o mesmo, você não consegue comprar o mesmo valor. Então, acho que justamente essa conta não está sendo feita, né? Está trazendo, até assim, a gente, infelizmente, acho que
quase todo mundo está vendo o nosso programa hoje, a gente consegue, acho que é a pergunta, né, Felipe, que a gente sempre faz aqui, como é que a gente se protege desse cenário de inflação mais alta, de juros mais altos? Mas, infelizmente, quem vai receber esses 400 e 300 reais, ele não consegue se proteger. Na verdade, não consegue nem pagar as contas, não consegue fazer uma poupança. Então, ele vai ser prejudicado 2 vezes, né? Ele acaba sendo prejudicado porque a inflação corrói o poder de compra dele, não consegue ter emprego, não tem geração de emprego. Então, é um cenário muito ruim, acaba até elevando, né, a desigualdade, de vez de diminuir, né? Sim. Ô Marco, você citou uma questão importante, né, sobre a questão do Banco Central atuar para conter a inflação e já na perspectiva de elevar ainda mais a taxa de juros na próxima reunião. Inclusive, mais cedo, o Fábio Kankzuk estava falando, sim. E até para tentar um pouco conter essa expectativa aí que você comentou, ele falou, não, mas tinha muita gente falando que na última reunião ia elevar 1,25, mas o Banco Central manteve ali as projeções, elevou em 1 ponto e talvez a gente consiga aí manter esse 1%. Mas muitos atores do mercado já estão projetando Selic aí a mais de 9%, né? 9 ou mais. Nesse cenário aí, olhando para o nosso foco aqui, empresas na Bolsa e tudo mais, isso seria um pouco mais complicado? Traria ainda mais pressão para os ativos por aqui? Esse até eu acho que é o grande recado dele, né, de hoje. Ele fala assim, a gente vai fazer nosso trabalho aqui, que é o trabalho do Banco Central, né? A gente não vai ficar, a gente não resolve aqui o trabalho fiscal. O nosso trabalho aqui é trazer a inflação para o mais próximo do centro da meta no ano que vem. Então, e aí ele dá o recado, já passa por recado assim, avisando, pessoal, se tiver 125 na próxima reunião, não se surpreenda, né? Então ele já está falando, se tiver que resolver o problema dos outros, né, via um juros mais alto, tentar buscar uma inflação mais baixa, a gente, nosso lado da política monetária, a gente vai fazer. E a Bolsa, assim, o dólar, acho que principalmente, mas assim, a Bolsa está sofrendo muito, assim, pegar uma Bolsa hoje caindo muito forte, e aqui reconhecendo também que o pessoal gosta de me provocar também, todo dia, né, de manhã, até aqui na BMC também eu falo um pouquinho do que eu espero, da tendência para o dia, mas tem vários dias, hoje é mais um dia que a gente, né, eu principalmente, a gente está errando a tendência para o dia, né? A gente fala, mas os sinais lá fora são positivos, né? E a gente vê uma menor aversão a risco lá fora, tirando um pouco o medo de Evergrande, enfim, de outros assuntos. Aí chega aqui no Brasil, indo na contramão. Fomos na contramão em 2020, né? Não conseguimos, 2021 de novo, bolsa muito barata na contramão. Você fala, realmente tem motivos para o Brasil cair 2%, 3% num dia, o Ibovespa, algumas ações caindo mais forte. Temos motivos, né? Infelizmente somos nós, né? Esse motivo é nosso mesmo, não dá nem para colocar a culpa assim, na culpa da Argentina, no país da Ásia. Não, a culpa é nossa, né? Má comunicação, né? Pouco a preocupação com a sustentabilidade do crescimento e foco, né? Muito concentrado em eleições, né? E é um assunto que eu falo quase todos os dias, assim, pessoal, precisamos estar preparados para 2022, né? 2022 vai ser uma batalha, né? O Cabral participa daqueles grupos de família, né? Vai ser a polaridade. E a Bolsa, os juros, o dólar, vai ser a mesma coisa. Não tem como ser diferente. Acho que a gente já está vivendo um pouco de 2022 hoje, né? Ô Marco, tem uma pergunta aqui do Felipe perguntando se você acredita que esse impacto negativo aí, você acha que os juros podem fechar o ano em 2 dígitos? Ou essa elevação aí mais contida, recado do Banco Central, acaba não sendo para tanto assim? Não. Acho que a gente tem que pensar primeiro a trajetória, né? É lógico que depois que passa, todo mundo tem bastante economista criticando os 2%, né? Quando a gente foi naquele patamar muito baixo. Mas imagina, a gente está saindo de 2 para um possível 10 num curto espaço de tempo, né? De certa forma, num cenário que o mundo não está subindo juros, a gente vê alguns países só emergentes subindo juros, né? Principalmente. Então, eu particularmente não acredito, mas com certeza a gente vai caminhar ou para 2 dígitos ou algo muito próximo de 2 dígitos. Então, já tem bancos, corretoras muito grandes, né? Que acho que também tem um pouco de pessimismo no ar, talvez momentâneo, que acho que justifica, mas o mercado já precificando a possibilidade de chegar em 2 dígitos, né? Seria realmente, a gente até brinca, né, quando a gente fala de investimento
em ações, a gente precisa de diversos fatores para investir em ações. Mas um deles realmente é um ambiente de inflação controlada, juros mais estáveis, né? Mais dentro de um patamar de um país desenvolvido. E, infelizmente, a gente, né, como o Cabral falou, a gente está pagando por nós mesmos. Então, assim, por que a gente tem que procurar esses juros altos? Por vários motivos, né? Mas, realmente, é aquele patamar que a gente encontra que tem investidor, tem alguém querendo aceitar o prêmio de risco para investir no Brasil, né? Se a gente tivesse com juros a 3%, talvez a gente não conseguiria fazer essas próprias emissões, enfim, como o Cabral tem falado. Então, de novo, você vai chegar a 10%, o mercado, uma parte já precifica que sim. Eu acredito que não, a gente não vai chegar em tamanha intensidade, até porque eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que a gente pode ter alguns indicadores de inflação mais otimistas, como a gente viu no último IPCA, né? Ele veio um pouquinho abaixo, os juros fechou um pouco ali no dia, então a gente pode ter alguma sinalização positiva no final desse ano. Mas com certeza vamos caminhar nessa direção, né? Infelizmente é algo bastante ruim para qualquer negócio. Imagina assim que hoje eu, Felipe, né, a gente vai abrir um negócio, né? A gente vai abrir financiando, uma taxa de juros que a gente vai pegar de um banco, né? A gente vai pegar 10%, enquanto o mundo tem uma taxa de juros de 0%, 1%, a gente já sai com 9% perdendo, né? A gente tem que ser muito mais eficiente, muito mais produtivo, porque o nosso custo de capital aqui é muito alto. E a gente não consegue toda essa competitividade no dia a dia para recuperar esse custo de capital a mais. Então, isso é muito danoso para quem é empreendedor, para quem realmente está investindo em renda variável, qualquer negócio, né? Maravilha. Ô Felipe, tem uma pergunta aqui do Felipe, que é mais ou menos até em cima do que o Saravalli falou agora, mas ele faz a pergunta pro Cabral. Cabral, esse novo aumento proposto do Auxílio Brasil, mais prorrogação do auxílio emergencial, pode proporcionar para o próximo ano uma estagflação e juros em 2 dígitos? Eu ainda não acredito em juros em 2. Já algumas vezes aqui ainda não estou enxergando isso. Para vocês terem ideia, desde janeiro agora está indicando uma alta de 1,25 em outubro e 1% em dezembro, fechando os juros a 8,5 e não 8,25. Nesse momento, olhando agora para a curva. Eu não acredito nisso. Chance de estagflação depende. Se você considerar a inflação de 10%, com a economia caindo, estagflação, sim. Eu não considero isso como uma estagflação, porque 10% não é uma inflação tão grande para mim. Mas, teoricamente, está tudo encaminhando aí para um 2022 bem complexo, tá? Muito complexo. Se passar esse auxílio... Vocês têm ideia? Faz um favor para mim. Produção, coloca o gráfico. Coloca a tabela, gráfico, EU... O primeiro? Não, o número 1. O primeiro. Número 1. Não, que eu ia botar o 2, mas o 1 vai fazer primeiro. Número 1. Diferente. Isso daí é a curva de juros de 10 anos. Que é o DI, na verdade não é uma curva contínua de 10 anos, tá? É o 10 anos de agora, que é o janeiro 31. Se a gente pegar, a gente está colado há 15 dias atrás com a maior cotação da história para o F31. Continuo dizendo, não é 10 anos. Se fosse 10 anos, ano passado, eu teria que estar olhando 30. Ano retrasado, 29. Quer dizer, a gente está chegando mais próximo do vencimento e a taxa de juros está subindo. Esse sinal é horroroso. O próximo gráfico, por favor. Esse daí eu dei futuro mais líquido da B3 hoje, é o que tem a maior liquidez. Nós estamos no maior nível desde o comecinho de 18, que é onde é que está o lado esquerdo ali do gráfico. Então, não temos notícia boa para juros e o mercado está pedindo, tá? E juros é operação de tesouraria e de gringo. Então, o mercado está bem insatisfeito com atuais decisões econômicas. Claro que não temos só Brasil. Nós temos China com problema, nós temos Estados Unidos. Não é só Brasil que está nesse preço, mas parte considerável tá? Ô Cabral, e aí ontem mesmo a gente estava falando com o Gani aqui, você estava junto, dos títulos públicos aí do Tesouro IPCA 2030, chegando o prêmio de 5,10. Hoje o título já está pagando 5,26, além da inflação. E o IPCA 2026 já passou dos 5%. Até colaborando com um comentário aqui do nosso telespectador, que ele escreveu assim, vamos buscar lucro no tesouro. Então, nesse movimento aí de sell-off
na Bolsa, o pessoal buscando lucro no Tesouro com esses juros mais altos aí, é uma boa forma aí de encontrar pelo menos uma proteção, encontrar um proteção em termos porque é marcado a mercado, né? Mas sem dúvida, a pessoa que olha para um ambiente desse que está meio tenso, principalmente hoje, que está bem nervoso, olha, uma bolsa volátil nos juros eu ganho 11, paro para pensar, né? Na época que eu ganhava 2 nos juros era outra história, mas ganhando 11, ganhando 10, então sim, juros voltou a ser concorrente gigantesco da bolsa. E até, inclusive, um conceito, Felipe, que a gente olha muito em ações é o prêmio de risco, né? Se você teoricamente, se você quanto que, vou fazer uma pergunta para você, pro Daniel, né? Quanto que você quer de retorno por ano para investir em ações aqui no Brasil? Me fala um número, qualquer número, né? Escolhe um número que você quer ter de retorno por ano para investir numa ação qualquer. Quanto você gostaria de ter de retorno? Vamos lá, o Daniel ou o Felipe. Eu quero 15%. Então, e o Daniel quer quanto? Escolhe um número. Vou chutar um pouco mais já, vai. Vou jogar uns 20. 20%. Mas é justamente isso, assim, se você tem um título público, pro Felipe, que é um pouco mais contido. Se você tem um título público que está te pagando inflação, então você vai ter ali seu patrimônio. Mais 5%, né, todo ano, você vai ter inflação independente da inflação, mais 5%. Você, teoricamente, eu acho que o Daniel está mais certo. Teoricamente eu teria que ter 30%, 40% para investir em ações, né, por ano. Só que vamos olhar para 2020. 2020 a bolsa subiu 2%, 3%. Olhar para 2021, a bolsa está caindo 3%. Ou seja, o Daniel já perdeu 2 anos aí na renda variável. Então, você começa a ter esse desestímulo. É uma conta simples que a gente faz. Fala assim, se eu quero ter um prêmio a mais para correr risco no meu dinheiro, eu prefiro, de repente, né, se der uma inflação mais 5%, eu acho que está ok, está bom para mim, né? Não preciso correr tanto risco assim. Então, essa leitura de prêmio que o investidor tem que ter e acaba realmente reduzindo, né, esse apetite por risco. As ações teriam que subir 30% por ano, 40% por ano, na média, para você falar, realmente está compensando eu correr esse risco. Né? Se subir 10, 15, né, mesmo 20, você ainda fica na dúvida, né, em relação a esse prêmio que a gente tem na situação mais segura. Então, essa leitura que realmente acaba tirando muito o apetite do investidor no curto prazo. Né? O lado inverso também é verdadeiro. Imagine se a gente tiver, o Cabral, você me lembra quando a gente já teve essas taxas muito altas, né? 2014, 15. 15, final de Dilma, começo de Temer, né? Que acho que chegou a 6%, né? 6, 7% a NTN. E o inverso aniversário da minha fevereiro de 13 estava 7,13, 7,10. Chegou a bater 8, eu acho, ali em finalzinho de 15. Chegou a bater 8,01, 8,02. E aí o inverso é verdadeiro também. São nesses momentos que você fala, o prêmio está muito forte e se fechar um pouco, pode ser oportunidade. Mas é lógico, o risco é sempre oportunidade, sempre tem que ter essa leitura. Mas essa leitura de investidor que a gente tem que ter, tá muito alto, né? Tá muito estressado. Né? Eu sei que no estresse é que se faz as melhores compras, mas o problema é comprar nesse ambiente, né? O que comprar nesse ambiente, né? Exato. Eu tenho uma pergunta sobre isso para vocês, mas eu queria dar prioridade aqui para o chat. O Rodrigo Lopes está falando, Cabral, esses dados aí do DI que você mostrou, pode ter um agravamento com o início do taper em meados de novembro, correto? Ou seja, a reunião do Copom podia vir mais alto ainda? Eu acho que de outubro não, eu acho que de outubro ainda vem dentro lá do preço. Que dia vai ser em outubro? Não, ele está falando de outubro. De dezembro. A de dezembro vai depender como o tapering e como vai estar o mundo. Teoricamente, final do ano é um ano um pouco mais de otimismo. Teoricamente, final do ano, a bolsa sobe. Então, eu acho que até lá, até a reunião de 9 de dezembro, o Banco Central já vai saber a inflação de outubro e novembro. Que sai no começo de novembro e a reunião está sendo colada a divulgação de IPCA. Então, ele já vai ter 2 IPCAs na mão. Dependendo da velocidade que diminuir o tapering, eu acho que não atrapalharia tanto o governo. Eu acho que o governo, o que poderia mudar a cabeça do Banco Central, inflação mais pressionada, dólar pressionando essa inflação de serviços, eu acho que o tape um pouco menos, a não ser que o tape pressione muito o real, o suficiente para atrapalhar a inflação, mas não o tape de forma direta, tá?
De forma indireta, sim, o Banco Central pode mudar a mão. Mas vamos ver, temos 2 inflações para frente. Ele ainda está muito com o discurso de 1%. Show. Tem 2 perguntas interessantes aqui no chat também, mais ou menos no mesmo sentido e olhando para os mesmos setores. O Eduardo Piquius está falando assim, eu estou comprando papel do setor da construção civil, está parecendo descontado, mas entendo a questão da Selic. Ele queria saber a opinião sobre o setor de construção e o Wagner falando assim que com essa volatilidade de ações, se não seria mais interessante investir em fundos imobiliários de papel. Falando assim na questão de recebíveis, né? Digamos assim. O que vocês acham? Setor de construção e FIIs de papel. Vou responder, depois eu pedi só para o pessoal da produção, o pessoal achou uma imagem aqui também, reveladora. Não, vamos mostrar agora, não, vamos mostrar no final do programa. Não, né? no final. O pessoal deixa para o final, essa imagem aqui histórica. Mas primeiro em relação à construção civil, tá? O mercado ele precifica muito aquela curva que o Cabral mostrou e não a Selic em si. Tá? Então o mercado ele olha muito inversamente, ou seja, essas curvas de longo prazo subindo, naturalmente o investidor fica mais avesso a setores, né, que dependam de alguma forma de financiamento. Né? Então, principalmente o setor de construção civil. Então a gente está vendo o setor de construção civil sendo penalizado. E é engraçado, Felipe, porque para quem está aqui em São Paulo e outras grandes cidades, você passa na cidade e você vê aqueles estandes cheios todo final de semana, né, vários lançamentos. Está reduzindo um pouco o ritmo, mas continuam cheios, né, os lançamentos. Mas então assim, a gente tem uma recuperação boa do setor, mas é diferente de bolsa. A bolsa, o mercado olha muito para essa curva de juros. O inverso é verdadeiro, que eu acabei de falar, se essa curva de juros fechar um pouquinho, a gente viu algumas semanas atrás, né, um dia ou outro, varejo bombando muito forte, shoppings subindo, setor de shoppings, setor de construção. Então a gente precisa acalmar um pouco essa questão fiscal. Né? A princípio, como o Felipe falou, se a gente tiver esse anúncio amanhã, na verdade hoje à noite, amanhã vai continuar o mesmo cenário que a gente está vendo hoje à tarde, infelizmente. Em relação a fundos imobiliários, depende um pouco do racional, né? Quando você está olhando um pouco para receber dividendos, se você quer receber ganho de capital, né? Mas com certeza é uma alternativa também, né? Embora tenha, a gente precisa entender também que é uma renda variável, né? Ele tem oscilação todos os dias, tem esse risco, né? Mas pode ser uma alternativa também porque estão com bons retornos no meio desse cenário de taxas mais altas. Né? Mas a gente viu ano passado também, não só por conta da pandemia, mas também muita oscilação nesse segmento. Então precisa entender um pouco do risco do investimento, mas com certeza, na minha opinião, está atrativo, né? Estão atrativos os patamares de preço, né? Mas não dá para olhar para curtíssimo prazo e acreditar que construção civil, outros investimentos vão apresentar forte valorização, tá? Mas realmente está muito, muito estressado, mas por conta da taxa de juros lá longa que a gente acabou de ver, né? O David Pereira está falando assim, você ganha 1% de dividendo nos FIIs de papel e perde 10% do patrimônio na desvalorização das cotas. Os FIIs de papel já caíram de 20% a 30% e podem cair ainda mais. Então sempre tem que ter esse equilíbrio, não só o dividendo, né? Então a gente brinca, né? Porque é uma relação inversa, né? Se está com o dividendo muito alto também é porque a cota despencou. Assim como uma ação, né? Tem ação que tá com o dividendo muito alto, é porque o preço também pode estar muito baixo. Tem alguma relação aí inversa, né? Do dividendo, do cupom, né? Do pagamento com o próprio preço, né? Uhum. Eu acho que tem um detalhe a mais nessa história inteira. Qual o detalhe a mais? As construtoras nasceram em ambiente de hiperinflação. Então, lidar com juros altos já está na rotina da construtora, da grande maioria. De todas? Não, mas da grande maioria. O que nós temos que ver com detalhe quando o juros sobe é o quanto de dívida pós-fixada esses caras têm. Se for tudo pré, não faz efeito nenhum no balanço. Porque se a dívida dela for toda pré-fixada, ela já tem toda a curva da definição do balanço dela. No curto prazo é até bom, porque o passivo reduz, porque ela vai marcar mercado a dívida dela. E o problema para mim é não só isso em relação a juros. O problema é que atualmente nós, além de problemas de juros, nós temos problemas de falta de material. O cara quando vai lá, ele compra 10 mil vasos sanitários. Cadê a entrega? 5 mil, 3 mil, 2 mil.
Então, a curva de juros ferra o setor de construção civil? Ferra. Ferra todas as empresas? Não, não ferra. Não ferra, literalmente não ferra. Vai depender o quanto o balanço dela é pré e o quanto o balanço dela é pós. Ah, mas vai ferrar a vida do consumidor final. Ferra só se a curva longa esticar demais, como está acontecendo agora. Tá? Então, resumindo essa história, a curva longa está esticando demais, pode ferrar algumas empresas. Todas? Não. Literalmente todas não. Dá para peneirar coisa boa aí. E a inflação? Elas estão acostumadas à inflação, nasceram nos anos 80, 90, que essa caneta de manhã era um preço, à tarde era outra. Se você me falar que é uma fintech, molecada de 30 anos não sabe o que é inflação. Você pega o pessoal da construção civil, é de bisavô que passou para avô, que passou para neto, que passou para filho, vida que segue. Ambiente inflacionário para eles está no dia a dia. Quer dizer, estava, né? Mas eles têm a cultura. Recomendamos até dar uma lida na inflação entre guerras, né? Aí tem aquela famosa piada, né? É uma piada bem sem graça, mas... Lá vai ele. Vai lá, Moraes, preste atenção, piada sem graça. Não chega a ser uma piada, é uma anedota, mas assim, para quem viveu também o momento, foi um momento triste, mas entre guerras ali na Alemanha, tem a famosa anedota que chegava numa padaria com um carrinho de dinheiro, né? Na época, e a inflação foi a maior inflação da história no período, talvez mundial. E aí o padeiro ali pegava o carrinho, né, e devolvia o dinheiro. Ou seja, o maior valor estava no carrinho do que no dinheiro em si, né? Mas é só para vocês entenderem um pouco, mas vale a pena estudar a inflação nessa época, nesse período, para vocês entenderem o que era a inflação. E era justamente isso, né? Tinha um valor no começo do dia, no final do dia tinha um valor completamente diferente. Aqui no Brasil nós vivemos também, mas esse período entre guerras foi algo mais extraordinário, um pouco mais fora do radar, né? Agora, peraí um minutinho. Daniel, ele está querendo dizer o seguinte: se chegava com um carrinho com dinheiro, o valor do carrinho, do metal do carrinho, valia mais do que o papel moeda. É que a piada é ruim, eu consegui entender, por isso que eu estou explicando. Você concluiu isso também? Ele está fazendo um comparativo. E foi muito bom. É só porque ele está entre os 4 maiores sócios, né? Isso é ridículo, mano. Cabral, você desculpa, mas está meio mascarado hoje, hein, Cabral? Já ia esperar você dar aquela congelada, levantar e sair. Mas pro Saravali... Porque no final ele falou que no final ele não falou que era piada, era um conto. Conto da marcha. Entendi. Pelo amor de Deus. Aqui tem que fazer aquela sessão lá explicando a piada, né? Tem um comentário aqui, uma pergunta vai pro Saravali, pro Cabral comentar. Tá nervoso? O Carlos... Ele esqueceu. Você tá nervoso? Não, é que eu tô... Enquanto eu tá enrolo... pra enrolar, você escutou o ponto do ouvido. Enrola aí na pergunta, é isso? Eu enrolo enquanto eu tento procurar a frase. O Carlos, ele fala o seguinte: estranho os bancos continuarem tão baratos em relação ao PVP com essa expectativa da Selic. E o EVBA faz a seguinte pergunta: setor bancário ganha ou perde com a alta da Selic? Agora eu deixo pro Cabral, depois eu volto para Teoricamente, o setor bancário ganha com qualquer cenário, mano. Qualquer cenário, o setor bancário ganha. E que não tem um banco que tem o número 11 no final, que fica na Faria Lima ali numa torre, é louco. Quem não tem, eu não tenho CNPI, então eu não posso falar muita coisa. Sabe, aquele que é uma torre, ali, que tem uma casinha no meio, ali tem um banco. Só tem um banco naquele prédio. Quem não tem esse banco é louco. Eu tenho há anos. Esquece, banco ganha com o setor de qualquer juros. Ganha... Na verdade, banco é melhor, na prática, banco é menor com juros baixos. Porque banco, teoricamente, é menor com juros baixos, que ele consegue dar crédito com qualidade. Ele ganha muito dinheiro com crédito. Então, teoricamente, ele ganha em qualquer cenário, mas ele ganha alguns milhões a mais quando ele tem ambiente de juros baixos com a economia bombando. Porque aí ele dá crédito de pasada. Muito mais do que ficar especulando com curva de juros subindo, entendeu? Ô Cabral, você falou do banco, mas o pessoal não entendeu aqui. Eu não entendi qual é o banco. Na Avenida Faria Lima... mas o pessoal tá falando Na Avenida Faria Lima... Tem que fazer um... Na Faria Lima... Mas não é todo mundo que é de São Paulo. Mas aí eu não tenho CNPI, maluco. Não, mas você pode fazer... Então, peraí, deixa eu sair daqui. Faz. Um amigo seu. E o seu amigo?
Ah, Qual é o banco? Como é que é, Saravalli? Você hoje foi aonde? Ontem? Não, a gente vai fazer Você passou no prédio frente aonde? A gente vai fazer uma empresa de turismo que a gente vai sair aqui da Juscelino, né? Virar aqui na Faria Lima. Aí a gente passa na frente ali do BTG Pactual, segue ali para a Avenida Rebouças, né? Volta pelo outro lado, passando pela Marginal Pinheiros, né? Passa no BPAC, né? E volta aqui para BMC, né? Então, certo. Esse vai ser o turismo que nós vamos fazer. Aí em frente ao BTG pode tirar umas fotos, sei lá, já que passou ali em frente, entendeu? Já agradece também. E Tá vai vendo? embora. Isso você quer saber Não, contar, mas hein? não, Olha, eu não ia saber isso não. Pô, Marcos é outro Saravalli, patamar, é maluco, outro patamar, é outro nível, nível. né? É outro nível. Mas é sério, falando sério, teoricamente o setor bancário ganha mais em juros baixos por causa de crédito. Mas não quer dizer que em juros altos ele não passe mal de ganhar dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro do mesmo modo. Então quer dizer que é para comprar todos os bancos? Aí eu não sei te informar ao pé da letra, porque eu não olho para detalhadamente para todo o setor bancário. Não esqueça que tem concorrência, não esqueça que você está abrindo fintechs que estão começando a incomodar, então você vai falar para mim, Itaú, Bradesco e Santander, que são os grandões do Banco do Brasil, tá barato? Aí é com Saravalli. Mas tem que ter banco na carteira? Tem, principalmente se fizer esse turismo aí, por conhecer São Paulo. Não, e tem um banco ali na Faria Lima que vocês precisam ver que está crescendo bastante, né? Então esse banco aí na Faria Lima, ele não para de crescer. Tem outros que não crescem tanto, mas a leitura acho que é justamente essa, assim, cenário de recessão econômica, crescimento menor, ela é ruim para a economia como um todo. Não adianta falar assim, banco vai ganhar dinheiro com juros mais altos. Se a economia não crescer, pessoal, é ruim para todo mundo, né? Toda empresa perde dinheiro com a economia em recessão. É só olhar o período que a gente teve o último governo da Dilma, enfim, nos últimos anos, estava um desânimo, né, geral na economia. Isso é ruim para todo mundo. Então eu concordo, se a gente tivesse um cenário de crescimento econômico, Brasil crescendo 5%, com juros de 2%, as ações dos bancos estariam voando, né? Se a gente tiver um cenário ano que vem, juros 10%, crescendo a 0,5%, é ruim para todo mundo, né? Eles ganham dinheiro, todo mundo ganha dinheiro gerando negócio, né? Então a gente não tem ambiente para gerar negócio. Não, tem alguns setores que hoje tem o cenário que pode se dar bem. Setor de farmácia, Redditor. Setor de... que o pessoal vai passar mal, vai infartar, vai não sei o quê. Sério, pode ser. Exame médico, Fleury. É para pensar. Tem até a pergunta aqui do MPK, ele falando assim sobre aquela percepção, né, de que as empresas exportadoras subiriam mais. Ele falou assim, isso aí pode ir por água abaixo nesse momento de estresse, porque é o que o Saravalli estava falando, nesse ambiente onde não se gera negócios, onde a economia não cresce e tudo mais, praticamente as empresas acabam ficando aquém do esperado, sem o crescimento esperado. Mas as empresas exportadoras, muitas delas aproveitam o ambiente bom externo para poder fazer mais negócio. A gente vê aí frigoríficos, a gente vê aí as empresas próprias de celulose, papel, né? Outras também como a Vale, que exportam minério de ferro. Enfim, aí a pergunta dele é essa percepção que empresas exportadoras poderiam subir mesmo com estresse aqui, pode ir por água abaixo? Nós temos um problema, nós temos uma relação comercial monstra com a China. E já está começando a sair relatório de China crescer 4% ano que vem. Irmão, China crescer 4% ano que vem é ruim para a JBS, é ruim para a Vale, é ruim para a Gerdau e companhia. Espero que o mundo erre todos os PIBs do ano que vem. Que a gente esteja completamente cego no que vai acontecer. Mas se acontecer o que está se prevendo, não tem como ficar feliz com nenhuma empresa. Nenhuma dessas exportadoras de China. Porque, 4% de PIB dos caras não é nada. Para aquele monstro de 1,5 bilhão de gente. O PIB deles tem que crescer todo ano 30. Vai ser cancelado. 30? Saravalli. 30. Saravalli. Saravalli fica até assim, sem o que falar, né? Do tipo, esse maluco falou 30. É porque ele é um lorde. Não, ele é elegante. Ele tá de tênis ali, calça jeans. É o famoso... É que o pessoal não lembrou do flango também, né?
A hashtag Cabral e Saravalli cancelado. Fica de 48 horas de gancho. BMC parou. Só porque o flango custava 30 e você arruma confusão. Mas voltando aqui para as exportações. Ah lá, atingiu o gatilho. Apertou o botão. Acertou o gatilho, já era. Já estava passando do horário. Mas voltando, vamos manter aqui, ó. O Léo perdeu a aposta, hein? Ele falou que o Cabral ia se comportar hoje. Eu falei, de jeito nenhum. Não vai se comportar. Olha, respira. Ficou branco rapidinho, ó. Das outras vezes você demorou um pouquinho mais, Cabral. Tá se recuperando. Tá tudo bem? Vamos lá, Sara. Tá, mas e a curva de juros aí? Mas voltando para as exportações, o pessoal, naturalmente, as ações, empresas que ganham com um real desvalorizado, teoricamente vão ter mais receita, vão ter mais margem, vão ter mais geração de caixa. Mas a gente viu lá na pandemia ano passado que a gente teve todas as ações praticamente caindo juntas, né? Lógico que algumas menos, outras mais. Tem que tomar essa preocupação também. Mas eu deixo o recado sim. Eu concordo que no ano que vem a gente tem que ter mais dessas empresas na sua carteira ou até investimentos no exterior, empresas americanas, mas tendem a se beneficiar. Então, uma famosa Vale, VEG, né, até um dos efeitos da VEG na sua carteira é esse efeito, né? A diversificação. A VEG foi fazendo esse movimento durante 10 anos, durante os últimos anos. Então, hoje ela tem um balanço muito mais internacionalizado do que ela tinha 10 anos atrás. Então, esse balanço que a VEG fez, né, na estrutura dela, a gente tem que fazer na nossa carteira. Mas eu concordo sim. Né? Talvez entender empresas que tenham menor dependência do Brasil pode ser uma das melhores decisões na sua carteira de ações para o ano que vem. Né? Você acaba dependendo menos. Fala assim, o que realmente uma Suzano tem a ver com o Brasil? Tem que olhar para a China, lógico, se preocupar com a China. Mas ela depende muito pouco de Brasil. Né? A própria Vale, outras ações também exportadoras. Mas isso na teoria, tá? Não quer dizer que na prática, mas Marco, a bolsa caiu 50, a minha ação que você falou que deveria subir, ela caiu 20. Pode acontecer também, como a gente viu em março do ano passado. Né? Maravilha. Tudo bem aí, Cabral? Estamos de volta. Tudo em ordem? Tranquilo. Beleza. Ele tá branquinho. Tá branquinho. Agora, não tá mais vermelho. Ô Marco, eu queria resgatar uma conversa aí que você começou, né? Falando sobre as empresas, os setores e tudo mais. No fim de semana, o Barsi, ele deu uma entrevista aí falando sobre Cielo e IRB, que ele aproveita esses momentos que o mercado está caindo, que está de mau humor, para fazer ainda mais aportes e aproveitar essas pichinchas. Mas a gente tem visto esse mau humor do mercado, pelo menos aqui na Bolsa Brasileira, já há algum tempo. Só nesse ano são mais de 6% de queda, né? No ano passado deu toda aquela crise por causa do coronavírus, depois voltou, conseguiu fechar a bolsa em alta. Mas a pergunta para você é a seguinte, como que aproveita essas oportunidades que você comentou brevemente aí aqui no marketing? Como definir o setor, a empresa que pode ser boa aí nesse cenário de estresse que a gente está vivendo? Como que a gente seleciona esses ativos, se é o que já está na carteira, se vamos buscar algum que está melhor, se vende a coisa ruim que tem na carteira e faz um swap aí dos ativos para buscar uma rentabilidade, se muda a classe de ativo, enfim, como que avalia essa composição aí para pegar um retorno nesses momentos de estresse aí, pegar umas oportunidades? Bom, até de certa forma, uma crítica que a gente tem que entender que cada um tem um momento, uma estratégia para fazer, né? Enfim, uma decisão. Acho que muita gente gostaria de ser o Barsi, de ter sempre recursos ali todo mês, né? Talvez essa seja a interpretação, né? Não quer dizer que o Barsi faça isso, mas a interpretação gostaria de ter também. Tem gente que não tem recurso disponível todo mês, né? Vou R$1.000, R$10.000 aqui, vou aplicando todo mês, né? Vou ter dinheiro novo para ir aplicando. Essa é uma das estratégias que você pegar no Excel, ela funciona muito bem, né? Porque se a gente acredita que o mercado de alta, de valorização ao longo do tempo, você vai sempre fazendo aportes, né? E quando você vai caindo, você vai comprando mais, você vai melhorando esse preço, depois quando você tem uma alta, né? Por exemplo, o Barsi tem alguns casos que ele recebe 50% de dividend yield, 60%.
100% de dividend yield, porque ele foi fazendo isso durante vários anos, né, aportando. Mas tem muita gente que me liga e fala assim, pô, Marco, mas eu não tenho esse recurso para fazer esse aporte todo mês, né? Eu preciso vender uma ação ali que estou com prejuízo para comprar outra, como é que eu faço balanceamento? Cada um tem um momento, né? Mas se puder fazer, é uma estratégia muito boa que funciona, tende a funcionar no longo prazo, né? O que eu acho que a grande discussão é essa. Quanto mais preocupado, imagina o assunto hoje, né? Se você está preocupado com o assunto de hoje, você vai ficar preocupado, você vai ligar aqui na BBC News, para o Felipe, para o Daniel, para o Cabral, falando, pô, mas de novo a gente está vendo essa história, né? A gente viu essa história em 2021, estamos vendo de novo. Então, se você está muito preocupado com hoje, você vai ficar preocupado com 2022, né? Esse é o recado que você tem que ter. E quanto mais preocupado você tiver com hoje, mais você tem que se antecipar esse movimento, né? Você tem que ter uma carteira diferente, né, exposta a outros mercados, a outras economias, a outras geografias. Então depende, é uma decisão muito individual, né? E o humor muda muito rápido, né? Essa percepção muda muito rápido desse humor. E o pessimismo é muito contagioso. Eu tenho certeza, Felipe, que amanhã a gente vai abrir as capas dos jornais dos analistas, estrategistas, e começando a ter esse pessimismo no mercado, falando assim, pô, mas realmente a Bolsa não vai subir esse ano, pode ir para 100 mil pontos antes de ir para 120 mil. A gente, infelizmente, vai começar esse tipo de análise a partir de amanhã, né? Gostaria de não ver, né? Mas infelizmente eu estou achando que a gente vai começar a ver esse tipo de análise a partir de amanhã, né? Infelizmente, né? É muito contagioso esse pessimismo. Ô Marco, tem a pergunta aqui do Wagner, ele falando assim, isso aí é memória de preço, né? É uma pichincha hoje, lembrando aqui as palavras do Barsi, porque você lembra o preço recente, né? Que você lembra que tá. Mas daí você olha daqui 2, 3 anos e você não recupera o preço e você fica com aquele ativo lá muito em baixa, né? Muito abaixo do valor recente que você projetou ou que você pensou em comprar um dia, em vender talvez um dia. Sim. Tem muita gente que não. A gente compra um ativo. E você tem todos esses vieses comportamentais, né? Às vezes você não quer vender um ativo com prejuízo, que caiu. Você fala, pô, mas é uma empresa que eu conheço tanto, que eu domino, não é possível que ela está nesse preço. Então a gente tem vários fatores, vários vieses aí. E infelizmente você acaba não tomando a melhor decisão em alguns momentos. Então é realmente uma decisão muito difícil, principalmente quando a gente está passando dias como hoje, né? Tá certo que hoje talvez não seja o melhor dia para a gente tomar uma decisão de longo prazo. A gente precisa fazer esse rebalanceamento ao longo dos próximos meses para a gente estar preparado para o ano que vem, né? Talvez hoje não seja o melhor dia para fazer esse movimento, né? Legal. Ô Marco, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando aqui de empresas, falando da Bolsa, falando de todo esse movimento aqui, mas eu tenho uma informação que saiu agora há pouco sobre a votação da PEC dos precatórios, que estava na expectativa aí se ia ser votada hoje, se não ia ser votada hoje. A reunião da Comissão Especial da Câmara, que estava prevista para hoje, foi cancelada e remarcada para amanhã, às 2h da tarde, tá? Então, provavelmente hoje não vai haver nenhum tipo de votação em relação à PEC dos precatórios, a PEC dos precatórios, que é tida ali pela equipe econômica como muito importante para poder identificar o espaço que vai ser aberto no orçamento, para poder saber ali quanto que vai sobrar de dinheiro para colocar no Auxílio Brasil, novo Bolsa Família, para saber, né, quanto que talvez também pudesse estourar o teto de gastos. E isso acabou sendo falado agora há pouco e, enfim, a reunião dos precatórios só amanhã, não vai ter nenhum tipo de discussão hoje. Tá certo? Outra coisa que eu ia falar também só para a gente dar um giro de mercado aqui, a Bolsa agora recuando 2,38%. Tá? O dólar na máxima. O dólar também chegando... máxima. Não entendi, Cabral? O dólar coladinha máxima. R$1 de diferença. Hã? Tá, quanto está o dólar nesse momento? 5,587. 5,87. 5,58,50. A vol do caceta no dólar. Quer dizer, uma variação de preços entre compradores e vendedores de forma elevada. Agora sim. É isso mesmo. Porque senão dá pau, né? Já era, caiu já. Ih, ferrou. Então a avó do caceta. Ainda só GetNet e PetroRio Olha isso, subindo. o dólar indo. O resto tudo caindo. E o dólar indo embora.
O Marco, tem uma pergunta aqui para o Marco e para o Cabral também, duas perguntas, na verdade. Uma eu achei bem interessante, viu? Na verdade, todas são interessantes, falando do mesmo ativo aqui. O Wagner falando o seguinte: eu queria saber uma análise fundamentalista da B3. Fluxo de investimento estrangeiro entrando no mercado, quanto a renda fixa vem tirando da variável, prévia do resultado do terceiro trimestre. E eu estou repassando a pergunta para vocês, se vocês puderem fazer. E o Galeria Riachuelo, mais simplificada a pergunta, ele fala assim: e a B3 ganha com a alta da Selic? Então, aí vocês fiquem à vontade para fazer a forma estendida ou a forma mais sucinta, para responder a forma mais sucinta da pergunta aí. Vamos lá. Espaço livre aí, Cabral e Saravalli. Começando pela última, depois você vai me lembrando das perguntas aí, mas começando pela própria B3, acho que ele falou da empresa, né? Sim. B3, a companhia aberta, a exchange. A gente tem que entender assim, vamos pensar no caso da Bovespa, né? No segmento de ações, que acho que é o mais conhecido por nós aqui no nosso dia a dia. Imagina assim, teoricamente, ela ganha com maior volume de transação. Então, teoricamente, ela está ganhando mais dinheiro no curto prazo. Mas como o Ibovespa, as ações estão no menor patamar, ela pode depois ter o mesmo volume de negociação, mas o volume de financeiro ele tende a ir se reduzindo, já que as ações estão reduzindo. Então, imagina, você pode ter 10 negócios a R$100 ou 10 negócios a R$50, né? Então, o volume financeiro tende a ser menor na medida que as ações das empresas vão se desvalorizando. Então, de novo, no curto prazo, a gente pode até ver a B3 ganhando receita, né? Porque o volume ontem, vou chutar aqui, que era 10 bi, hoje vai ser 15, então, teoricamente, ela está ganhando mais dinheiro. Mas se a gente estiver ganhando dinheiro com as ações se desvalorizando, essa receita, em algum momento, ela vai para um novo patamar e o patamar vai ser menor. Então, ela também, no médio prazo, ela pode perder receita, né? E diminuindo esse crescimento, pelo menos, de receitas. Tá? Isso olhando para o segmento de Bovespa. Tá? O mercado de BMF é um mercado que, na minha opinião, quanto mais incerteza, né? Aí sim a companhia tende a ganhar mais, porque vamos ter mais contratos sendo negociados. Então, quanto maior previsibilidade, mas a gente, como o Cabral estava falando aqui, olha o câmbio, né? Imagina como não está gerando receita essa companhia com esse câmbio nessa volatilidade. Aí quanto mais incerteza, mais negociação, mais a companhia realmente ganha dinheiro. Então, ela pode ganhar dinheiro por conta das oscilações, por conta da volatilidade, por conta da incerteza, principalmente no segmento BMF, né? Mas o ganho dela da Bovespa é maior do que a da BMF, então acho que o net é ruim. O volume tende a ser... E para piorar, a taxa, para piorar não, quer dizer, depende da visão, né? Se você é sócio da empresa ou se você é investidor do Tesouro Nacional. O Tesouro Direto vai mudar a DM na virada do ano, né? Então vai diminuir para 0,20. Então uma receita pequena, muito pequena para a B3, mas também diminui. Então teoricamente a notícia não é boa. Mas não quer dizer que a B3 vai para R$8. Mas no net é pior. Tem gente perguntando de azul aqui. Mas aí qual foi a outra pergunta? Tinha um monte de perguntas. Tinha um monte. Eu já ia mudar de assunto, mas não vou não. Vamos lá. Vai. Queriam fazer fluxo de investimento estrangeiro entrando no mercado. Quanto a renda fixa tira da renda variável? Prévia do resultado do terceiro trimestre. Caramba, são várias perguntas em uma. Essa prévia aí ficou meio vago, né? Parece ser do setor como um todo, das empresas como um todo. Mas em relação a fluxo do estrangeiro, tem várias formas de ler, né? Infelizmente, porque dependendo como você quer ler a informação, você vai atrás da estatística, né? Mas o que a gente está vendo nesse mês de outubro, particularmente, é uma entrada líquida, e no ano acumulado também é uma entrada líquida no segmento à vista, né? Na compra e na venda aqui das ações aqui na B3. Mas se a gente olhar para o histórico também, nós já tivemos vários anos passados, né, com movimentos fortes, né, de entrada de estrangeiro. Então, parece que o apetite também não está tão alto, mas está positivo. Mas no curto prazo, até o dado que saiu de setembro da própria Ambima, é que a gente teve mais ou menos aí quase 3 bilhões de reais saindo dos fundos de investimentos em ações, o saque líquido, né? Então, para onde está indo? Né? Pode estar indo para renda fixa, enfim, algo muito parecido com renda fixa. Então, a princípio, a gente está vendo as pessoas físicas, né, os investidores individuais reduzindo posição em ações, né? A gente consegue conversar com assessores, consultores, realmente essa preocupação, essa diminuição
de exposição dos investidores locais, mas ficando aqui no Brasil, mas mantendo e passando para a renda fixa. Mas a princípio o investidor estrangeiro está fazendo a alocação nesse mês de outubro, até as últimas informações que a gente tem da B3, essas entradas líquidas, né? Mas a princípio também, olhando para trás, já tivemos anos melhores de entradas de recursos estrangeiros aqui na B3, né? Em outubro está entrando demais, mas não está sendo suficiente para segurar a bolsa. Não. Então provavelmente essa queda, de novo, essa queda talvez seja nós mesmos, né? Fazendo essa queda. Local derrubando. Maravilha. Estou perguntando assim, qual o melhor case, B3, TOTUS ou Sinqia? Aí precisa perguntar para os donos, né? Cada um vai falar uma coisa, mas depende muito do seu perfil, do que você quer. São cases completamente diferentes, né? Cada um, teoricamente, são empresas de tecnologia, mas maturidades diferentes, tamanhos diferentes. Não tem uma preferência. Depende, assim, o que você quer? Você quer uma empresa mais previsível, né? Talvez seja o caso da Sinqia e um pouco da TOTUS. Você quer uma empresa com maior potencial de crescimento, mas também está sofrendo, né, por conta desse próprio a característica da companhia, é a B3, né? Ela tem maior potencial de crescimento, mas também está sofrendo como dias como esse. Hoje, particularmente, né, nem o Felipe depois corrige se estiver errado, mas se eu fosse entender nos cases, a B3 deveria estar sofrendo mais do que a Sinqia e a TOTUS, né? Porque a Sinqia ela é um case muito previsível, né, em termos de receita, de geração de caixa. A TOTUS também tem muito software como serviço, enfim, ela é muito mais previsível em termos de geração de caixa como business. Mas depende um pouco do que você quer, né? Eu, particularmente, prefiro, tenho algumas preferências, mas não é Sinqia por conta desse modelo de negócio. A Sinqia é uma empresa com caixa líquido, com potencial de M&A, mas a B3 também tem embute esse potencial de crescimento. Mas, infelizmente, as ações da B3 estão muito voláteis esse ano, né, de 2021. Infelizmente, totalmente exagerado. Né? A B3 também, né, anunciou hoje mesmo a compra da Neoway, recentemente fez uma parceria lá com a TOTUS também, mas as três hoje, viu, Marco, estão caindo aproximadamente 3% ali, 2,9%, 3%. Juntas próximas. Por ali, mais ou menos a mesma coisa. Só tem uma pergunta aqui que duas pessoas fizeram sobre a Azul, e aí me remeteu a essa questão do dólar aí que vocês estavam falando. Dólar em alta, isso aí pesa nas aéreas, mas falaram assim, pô, mas a Azul está destoando mesmo, mais 8,8%, quase 9% de queda. Não, 8,5% agora, que mudou. Mas o dólar pode ser um problema aí para a Azul, né? A questão de dólar acaba impactando não só no negócio em si, mas também nas perspectivas de viagens. É um fator duplo, né? Então a gente tem o petróleo que está num patamar muito alto, né? Associado ao câmbio que acaba se desvalorizando, associado a uma economia que tende a ser revista para baixo, né? Os crescimentos, ou seja, a companhia tende a crescer menos, né? Não só a Companhia Azul, mas outras companhias aéreas, mas tende a crescer menos num ambiente de custos maiores. Então, a gente até está vendo aqui preço de passagem aérea subindo, né, recuperando tudo, né, e mais um pouco. E nesse ambiente que a gente vai ver daqui para frente, será que as companhias têm a capacidade de continuar crescendo, né, na mesma velocidade que vinha, mas com custos maiores? Né? Ou seja, pode ser um impacto duplo, né, negativo. Crescimentos menores daqui para frente e ainda com custos com maior pressão, né, tanto o dólar como o petróleo, no querosene de aviação. Então fica aquele ambiente de, será que vamos conseguir repassar, né, tudo para os preços e vão conseguir crescer, continuar crescendo? Realmente são cases muito alavancados, né, operacionalmente. Então, o que a gente sempre fala assim, uma companhia aérea ela dá dinheiro com um avião voando. Né? Então, você colocar essa dúvida se o avião vai continuar voando, né, ou se vai continuar voando vazio, aí realmente é o pior cenário para uma companhia aérea, que é o que a gente está vendo se o Brasil não voltar a crescer, não crescer no ano que vem. Então, sempre é um ativo muito relacionado à atividade econômica. Né? Maravilha. Legal. Tá, e o Banco Central ele vendeu há pouco a oferta total de 15 mil contratos de swap cambial em leilão, realizado para rolagem de vencimentos programados para janeiro. O valor total da operação foi de 750 milhões e o BC distribuiu aí a oferta em 2 vencimentos. Mais cedo, o Banco Central vendeu 500 milhões de dólares em leilão de dólares à vista. A última vez que o BC tinha realizado leilão de dólares à vista foi em 15 de março. A operação à época foi dentro das ações
para tentar reduzir a volatilidade em meio à escalada de contágios e óbitos em razão da Covid-19 no país. O TP está atrasado. E aí, Cabral, o que você pode falar para a gente desses leilões de hoje? Primeiro, o leilão de o leilão de dólar definitivo, o volume não é grande, 500 milhões, comparado com o que ele está fazendo de swap. Então não é uma coisa tão gigantesca. O que eu estou estranhando é empresas pegando swap nesse período. Eu vou explicar como. Põe essa tabela para mim, 3. Põe a tabela 3 aí, por favor. Em cima da tabela, depois da tabela 3, eu vou para o flip chart. Isso daí são os últimos os últimos leilões que eu consigo ver contratos em aberto. Então nós tivemos um na tarde, no dia 13, e 2 pela manhã, semana passada, 14h15. O do dia 14 foi quase integral para os bancos. O do dia 15, as empresas levaram a maior parte desse leilão, como aconteceu no dia 13. O que está estranho na minha cabeça é a empresa pegar resultado de leilão no meio do caminho e não numa virada de mês. Por quê? Deixa eu ir aqui para o flip chart. Vamos para o flip chart e vamos contar uma história aqui para vocês. Flip charts. Como é que funciona uma sequência? Aqui eu vou dizer que a BMC M3, BMC Market ON, ok? Fez uma emissão lá fora. Então ele fez uma emissão. Então significa que BMC Market OM deve em dólar em algum lugar do mundo. O que ela vai fazer? Olha, a minha receita é em reais. Então, eu vou arrumar um modo de me livrar dessa dívida em dólar, mesmo continuando endividado. Então, aqui é a dívida original e ela vem e faz esse swap do Banco Central. Onde esse swap do Banco Central, que ela comprou hoje, ela ficaria ativa em dólar e passivo na variação da taxa Selic. Quem é a contraparte aqui da história? Banco Central. Então, o Banco Central está Selic contra dólar. Só que isso daqui é um exemplo clássico de internação de moedas. Porque a partir do momento que eu pego essa dívida, eu ligo no Brasil, por exemplo, por Safra, e falo, Safra, tenho Y de dólares para internar. O Safra transforma esses dólares em reais e me entrega para a BMC. O que aconteceria com o dólar? Isso. Só que não está acontecendo isso. Então, o que eu estou começando a achar? Eu estou começando a achar o seguinte, que existem dívidas antigas em dólares, dívidas velhas, que não foram emitidas agora, tá? Então, ela foi emitida em algum período lá atrás, que a BMC, por alguma estratégia qualquer, não fez o hedge lá atrás. E a água está batendo na parte superior da coxa, entre a parte superior da coxa e o final da coluna. Porque senão a gente é cancelado, né? Então a água está batendo ali. Como a água está batendo ali, está batendo desespero. Está batendo desespero, esses caras estão atrás de proteção. Indo atrás de proteção, eles estão comprando esse swap para poder transformar essa dívida que ele tem em dólar na variação da taxa Selic. Então significa o quê? Que esse hedge, se está acontecendo essa história aqui, ele não acalma o dólar. Por que ele não acalma o dólar? Porque se ele não fizer esse hedge aqui com o Banco Central, ele liga direto para o Safra e faz o swap. Então aqui eu não estou tendo uma pressão na operação compradora de swap com o objetivo de tirar a pressão do dólar futuro. Eu estou tendo empresas comprando swap no meio do caminho, porque eles provavelmente já tinham uma dívida velha, esse dólar já pode ter sido internado lá atrás,
E essa dívida ainda tem um tempo para vencer. E ela está com medo, ele foi lá e fez um swap. Então é um tipo de leilão que não faz efeito prático no dólar. Eu estou começando a desconfiar disso. Por que eu estou começando a desconfiar dessa minha tese? Porque se você ver o relatório toda quarta-feira do Banco Central de fluxo cambial, não está tendo entrada. Se não está tendo entrada, não tem por que fazer esse swap, já que eu não tenho essa dívida. Não, eu fiz essa dívida sim, sei lá, janeiro, fiz essa dívida em março, fiz essa dívida em setembro e já internei ou não a grana, mas não tinha me protegido porque eu achava que o real ia bem. Como eu estou começando a achar que o real vai mal, eu vou e faço uma proteção. Então esse é típico leilão que não muda a pressão do dólar. Por que não muda a pressão do dólar? Porque ele está se protegendo pontualmente contra uma variação de dólar quando você vê empresa pegando esse tipo de leilão no meio do caminho. Por que no meio do caminho? O que acontece muito? Acontece demais. A BMC emitiu lá fora. Então a BMC emitiu em dólar lá fora. Essa operação vence daqui a 3 anos. Então assim que ela faz a emissão, ela faz um swap, que ela fica dólar contra Selic. Só que o swap do Banco Central, teoricamente, vence em até 6 meses e sempre no dia 1º. Então quer dizer que daqui a 6 meses, no dia 1º, então vai a conta de chegada, 1º de maio, esse swap vence. Aí a empresa vai fazer um novo swap até novembro. Então, são swaps que vencem sempre no dia 1º. Só que agora as empresas estão fazendo compra de swap no dia 15. Para estar fazendo compra de swap no dia 15, para mim isso não está sendo emissão, porque você não está tendo entrada de fluxo. Você não está tendo muita emissão lá fora. Para mim isso era a água que bateu no final da coxa, no pé da coluna, e eles estão indo fazer hedge. Resumindo, isso não acalma o dólar, tá? Ô Cabral, o Felipe está perguntando assim, por que o Banco Central não interfere em operações do dólar futuro? Porque ele não faz, ele não pode operar futuro, ele só pode operar swap e termo. A não ser que ele venha publicamente e diga que irá operar no futuro também. Só estou eu aqui. Tá voltando. Porque por legislação de BC, porque só ficou ele, né? Por legislação de BC, ele só pode operar termo e swap. Ele pode operar futuro? Pode, mas ele tem que vir publicamente dizendo, a partir de agora também irei atuar no futuro. Não há nenhum problema para isso, só não faz. O Marcelo está falando assim, várias exportadoras com recorde de lucro, soja, minério, petróleo, celulose, enfim. Esses dólares estão ficando lá fora? As empresas não estão trazendo para cá? É a discussão eterna que eu falo aqui e Robertinho fala ao contrário. Que tem de 40 a 45 bilhões de dólares lá fora que o exportador não trouxe. Roberto Campos Neto falou que não é esse número, é bem menos. Só que a conta que o mercado faz é levando em consideração o relatório do próprio BC. Então eu falo, Banco Central, você está aí me assistindo? Entre em contato com a SAMI, entre em contato com o pessoal aqui da produção, vem falar com a gente, explica como ler a tabela, por favor. Porque como a gente está lendo a tabela atualmente, tem 40 a 45 bi lá fora. Entre em contato, Marcos Saravalli, Felipe, Daniel, Paula, entre em contato aí com a BMC News. Esperamos vocês, BC. Manu. Chama para um café. Mas, eu tomo Todd, porque eu não gosto de café. Só chocolatado. A pancinha quando aparece no escoto. Volta pro seu lugar. Posso voltar pro meu lugar? Você vai escrever mais aí? Não, teoricamente não sei que tenha dúvida. Volta pro lugar. Mas, ô Cabral, você acha que pode ter algum fator conspiração aí? Falando assim, essas empresas já sabiam, não queriam internalizar o dólar, né? Você acha que pode ter isso? Não, não acho não. Eu acho que as empresas podem estar esperando o pior. Tipo, 5,70 é interno. Tá batendo 5,70? 5,80 é interno. Isso eu não duvido não, nem um pouco. Agora não de fazer, não vou trazer o dólar para poder ele desvalorizar mais ainda para eu ganhar dinheiro. E esse grau de maldade eu não acredito. Mas eu acredito sim que eles podem estar esperando o real desvalorizar mais ainda. Só uma informação aqui, baixamos dos 111 mil pontos, viu?
Bolsa caindo 3,15%. E nós temos 526 pessoas online. Quem já deu like? Ah, deu like aí. Cabral, sensacional. Mendigando like. Quem aqui. deu o Mendigando like é isso? Eu vou falar pra Paula quando ela falar do like aqui, pedir like, eu vou dizer, o Daniel Morales fala que é mendigando like. Tá bom. Só fazendo uma correção, 535 pessoas online. 535, Boa. E sigam. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, que a gente tá com a régua subiu, hein? O sarrafo subiu. E a gente está correndo atrás para chegar no número de inscritos aqui que foi colocada a meta para a gente aí. E tem que se inscrever para poder participar do chat, hein? Exatamente. Então se inscreva aí. Se não se inscrever, não consegue mandar um alô pro Gani, nem pro Cabral, e nem pro Saravalli, nem para mim, nem pro Morales, nem para ninguém que está aqui com a gente. Eu falei no Gani porque eu estava lendo um comentário aqui, bem mais cedo, o nosso telespectador falou: "Ah, que saudade do Gani, hoje eu não vou ver aquele sorriso." Cabral. A gente dá um jeito, peraí. A gente dá um jeito. Vamos arrumar uma foto do Gani aqui. Liga para ele ao vivo. Liga para ele. Vamos arrumar uma foto do Gani aqui. Liga para ele em vídeo. Tá em reunião o Gani. E aí, mas o Gani já esteve aqui pela manhã também, não? Teve aqui pela manhã, ele e Paula Moraes conversando aqui com os nossos telespectadores. Ô Cabral, você quer falar do... quê? Mas mostra direito. Olha ele aí. Conseguiu? Chamou o Gani. O próprio Galã Gani. O Galã Gani. Tá meio desfocado, mas ele veio sem maquiagem hoje. O Galã Gani é cancelado? Não, ainda não entrou nos termos, né? Não, o Galã Gani não. Ainda não. Pode falar sim. Tá liberado. Tá liberado. É o Galã Gandhi. Gandhi, é verdade. É o Galã Gandhi. Como disse o nosso entrevistado outro dia. Ô Cabral, antes eu tenho uma... O Saravalli falou de uma imagem aqui, sensacional. Eu ia chamá-la, mas a gente ainda tem um último assunto para tratar. Você quer falar do leilão do tesouro ou a gente... Leilão do tesouro é rápido siga falar. Lá, pelota. Já põe a tabela 4 aí, 2 minutos eu falo do leilão. Vamos falar então do leilão do Tesouro Nacional. Olha só, leilão 19 de outubro, volume despencou comparado com as demais, olha isso. 50, 50 e 50. Na semana passada foi 1,5 milhão uma delas. Então o volume despencou, voltou para aquela rodada de 2, 3 meses atrás, que ele fazia leilão só para constar, para dizer que fez, para não ficar fora. E agora nós já temos até agosto 30 acima de 5. Agosto 30 e maio 55 foi, quer dizer, maio 55 eu não sei. Mas agosto 30 foi a maior taxa de emissão da história, tá? Então o mercado pediu prêmio pra caramba hoje, depois dessa possibilidade aí de auxílio emergencial hoje a 400 conto, e Lira ontem dizendo que tá tudo certo, tá tudo maneiro, estourar o teto não faz mal a ninguém. Ah, pro inferno. Já podemos decretar... Pronto, já desabafei. Pode tirar a tabela, por favor. Já tem gente decretando a morte do teto de gastos, hein? Infelizmente não durou... Quantos anos, o Cabral, completando? 2016 para 2017. 5 anos. 5 anos. Tão jovem. Tão jovem já sendo aí desrespeitado. Esse aí é o mezanino de gastos, né? Tem o teto e... Criaram, né? Criaram um teto de gastos com o pé direito duplo. E essa piada você não acha ruim, né? Não, é tão ruim que eu prefiro não escutar. Eu prefiro não absorver. Porque senão eu vou embora. Eu tenho Giba hoje, meu camarada carioca, que vai falar no D3, mas eu vou levantar. Eu tô com uma piada aqui, ô Cabral, só guardando. Ontem não deu pra fazer com o Eric. Quando o Eric vier aqui, eu vou fazer essa piada. Guardando pra mim aqui. Deve ser muito bom. Você sabe que eu vou anotar. Tá guardando pra segunda, né? Piada do Eric DK. DK, você sabe que você está ferrado. Não que é a piada do Felipe Eric, é ruim. é o contexto que a gente fala de política, né? Ficou pra segunda, então. Se o pessoal tocar no assunto da política... Vai ser aquela piada rod pra caramba. É piada de nada, piada não boa faz. pra caramba. Eu falo, Brasília, não sei o que. Não. Ô, Cabral, mas deixa eu só te perguntar. Você mostrou a tabela aí, que no leilão do Tesouro Nacional foi bem abaixo do montante da semana retrasada, os mesmos vencimentos, enfim, toda aquela coisa. Por que teve menos contratos aí, menos títulos? Porque a taxa ia ser tão absurda, e o Tesouro Nacional está com caixa gigantesco já,
Ele pode ficar sem rolar dívida por vários meses, que ele fez isso famoso para dizer que existe. Só para não passar... Só para não passar em branco. Literalmente para não passar em branco. Quando é 50 mil, é para não passar em branco. Toda vez que ele faz leilão de 50 mil, só pode dizer, não vou fazer nada. Põe um leilão de 50 mil aí, só para eu fazer alguma coisa aí, 11h40. É isso. Tá certo. O Neto tá falando, vocês têm certeza da notícia do furo do teto de gastos? Não, a gente fala tudo hipoteticamente. Com o cenário, certeza com a não tem. conjuntura, com as notícias. Foi o que eu falei no começo, eu não tenho certeza absoluta. Se tiver, é uma droga. Mas o mundo tá dizendo que sim, né? A bolsa tá dizendo que sim. Mas se você, Neto, acha que faz sentido, faz uma trava de alta com call de bola. Quer dizer, eu não tenho CNPI. Eu acho interessante, um amigo meu falou que acha interessante, faz uma trava de alta de call de bola para novembro, tem a chance de dar uma esticadinha aí. Eu acho besteira, mas tem chance. Tá certo, tá certo. Ô Sandro, política, essa é a piada. Eu só estou preocupado com uma coisa antes da gente encerrar. Não vamos encerrar ainda não. Eu sei. A gente tem ainda aquela foto. Marcos Saravalli. Não, então, antes da foto. Preparou uma surpresa para você. Antes da foto. Não, antes da foto. O segundo só. Pode entrar. E abram as cortinas. Antes da foto, eu quero saber o seguinte, Daniel Morales, você mora na Sibéria? Por quê? Você tá com um blazer, um casaco, uma camisa social, uma camisa branca. Estilo, chama-se estilo, né? Estilo, tô com frio pra caramba, é isso? Não, na realidade, Você tá doente, eu maluco? sei me vestir, eu não tenho culpa que você Você tá não doente? sabe, né? Você não vai vai cair. me passar gripe não, né, mano? Vai cair do palquinho eu aí. ia Você fazer não uma vai me passar gripe nesse negócio Eu aqui ia não, fazer né? uma piada de gordo, mas eu não vou fazer. Olha, rapaz, eu te dou uma barrigada, te jogo lá fora da BMC. Fica. Mas fala. Vai ser Isso aqui é um cansado. programa sério da Sério, família sério, brasileira. sério, Ô, pô. isso aqui é bagunça? Ô Saravalli, o que você tem para falar aí? Não, eu tenho imagens aqui, mas eu não sei se é o momento, se é o melhor horário. Tem que fazer que nem o pessoal diz em outras emissoras aí, tirem as crianças da sala que a gente tem imagens fortes aí agora, hein? Vamos ver, será que é o momento agora para revelar essas imagens ou não? É sim, já tá pronta já, o pessoal já deixou... Estão todos preparados? Eita, quando aqui é da mata. Esse telão verde é aqui atrás, ó. Aqui atrás, onde é que tá a televisão atrás do Daniel. Olha essa imagem, hein? O que era isso? Isso aí é 1900 e... Isso daí faz... Isso aí é o quê? 20, né? Esse ano Nossa, passado. quem que é o Cabral aí? Eu não consigo identificar. Deixa de isso ser aí são ridículo. duas- O cara é teu chefe do que tá ali, mano. Você pode dizer, Cabral tá aí, tudo bem, mas eu tô vendo o Saravalli. Você já isso daí, recebeu? Isso daí era... Eu tô Quem é o preocupado. Cabral aí tá ruim, hein, Moraes? Poxa vida. Essa imagem vai ficar para a história do mercado financeiro, do mercado do jornalismo brasileiro. Isso aí era tudo mato quando ninguém sabia onde que era. Vamos o ver, palquinho, coloca no onde era chat aí se aquilo. o pessoal adivinhar quantos anos atrás essa imagem. Quantos... Eu já falei aqui. O Cabral deu spoiler ali. Já tem spoiler. Mas Você chegou eu a quero caipira perguntar pro mote pessoal do chat quem é o Cabral, se é o da direita ou da esquerda. Isso. Pode- Ajuda aí. Pode falar aí quem que vocês acham que é o Cabral, quem que vocês acham que é o Saravalli. Agora sem barba ficamos ainda mais parecidos, né? Sensacional essa dia imagem aí. Legal, o Tinha que charme de moldurar. tudo é a tela verde presa com aquela fita preta, com o nome daquela? Silver Esqueci o tape, nome. né? Ou fita isolante. Fita isolante. Fita isolante. Tem cara de ser fita isolante isso aí. Isso aí é o segredo. Sempre resolve tudo. O pessoal falando que faz 10 anos essa imagem aí, ó. Ano Uma passado. câmera na mão e um pano verde. Resolve tudo. Não tem 2 anos isso. Muito bom. 20 anos. Não, mas não, agora sem zoeira, o Cabral, você tá mais magro na foto. Não é zoeira. Porque a foto tá longe pra caramba. Não, mano. mas parece Tá em que tá bem perspectiva. Por mais exemplo, se magro. pegar você e tirar uma foto a 10 metros, você parece bonito. Não, eu sou lindo. Não. Morales, Eu de sou longe ele é feio, de perto parece que tá de longe. Não. A hora é hora agora. Vai lá, Cabral. Não tem D-Trade hoje. Marcos Saravalli apresenta que é D-Trade isso. agora, Deixa então. O Giba já tá chegando, o Cabral. Eu falei do Morales. Quem vai estar aqui? Gibex? Giba eu vou Coelho. ficar por aqui então. Então fica, Vai ficar aí? Vamos fazer nos três. fazer com o D-Trade Gibex. com o Marcos Saravalli. Vamos, sério? sensacional. Fazer trade comigo. Ô, Cabral, volta lá pra gente se despedir. O Giba já tá chegando. Mas ele gostou da ideia de ficar aqui com Ah, o Saravalli. eu só não vou fazer hoje porque hoje
tendência de baixa, não quero ouvir hoje. Hoje eu não quero ouvir desse programa. Você trabalhou com ele há alguns anos, né? Então já fizemos palestra juntos já. Porra, sensacional. Já estivemos juntos no palco já. Imagina, os dois são idosos, devia esquecer a palestra no meio do caminho, devia ser um inferno. Depois manda um grande beijo pro Dibex, nosso grande amigo. Muito bom. Eu vou acompanhar com a audiência. Ó, eu não vou falar nada, mas olha a mensagem do Peter Santana aí no chat. Pronto. É isso. É isso. Peter Santana. Eu consigo bloquear, não consigo, porque eu tenho aquela chave, ó. Deixa eu bloquear Peter Santana. Cadê não aqui, consegue, ó? 3 não, bolinhas, não, consigo aqui, ó. Você consegue? Denunciar, remover, silenciar o usuário ou cotar o usuário desse Não, canal. faz isso não, Peter Se Santana. bloquear, eu desbloqueio, viu, Peter? Fica tranquilo. Você não consegue? Consegue? Claro que eu consigo. Aqui é É chefe. altos poderes. Eu tô abaixo de todo mundo. Tamo esporro até do estagiário. A chefe ali, se espirrar, saúde. Então a Paula tá passando ali atrás, vai que ela espirra, já. Ai, meu Deus se do céu. espirrar, Olha saúde. só, o Marcos Saravalli nunca mais volta nesse programa. Eu vou ter que chamar o Giba aqui para pôr ordem nesse programa. Pessoal, já estouramos nosso tempo aqui. Quero agradecer muito a participação de todos vocês. Ô, Cabral, deixe suas considerações finais aí, por favor. Deu ROD na Bolsa Família. Espero que isso não venha a 400 conto. Isso vai estressar bem mercado, vai estressar a curva de juros, vai estressar dólar, porque o famoso, eu não sou contra assistencialismo, sou 100% a favor, mas da onde vem a grana, pelo amor de Deus? E vamos ver o que vão decidir em cima desses 400 sobre o precatório, né? Porque o precatório foi adiado um dia, e aí? Vai ter agora congresso querendo chorar precatórios? Será que esse 400, eu não lembro agora, não, Eric falou que não precisa ir para congresso, pode ser na canetada. Porque se for para congresso, nada impede o congresso querer 600. Esse 400 é para todo mundo, não é só para autônomo. Então, acompanhar às 5 horas aí o que o Bolsonaro vai falar. Mas, teoricamente, eu não gostei da notícia pelo fato de não ter dinheiro, não pelo fato de não ajudar pessoas. Maravilha. Marcos Saravalli, considerações finais aí. Eu vou deixar só um recado só. A princípio aqui, sem citar nomes, né? Mas a princípio estamos construindo, né, e realmente desenhando, vendo que tem mais gente que está precisando de educação financeira aqui, né, a famosa responsabilidade com os nossos recursos, né. Isso, infelizmente, acaba se traduzindo em menos crescimento, menos geração de emprego, maior desconfiança, menor confiança. Infelizmente é o que a gente está vendo hoje. E, infelizmente, como eu sempre falo, parece que o pessimismo ele é contagioso, né. Então, pode ser que seja uma tendência para o curtismo prazo. A gente estava vindo bem, né, nesse mês de outubro e estamos novamente se descolando do mundo para o mal, né? Ou seja, para o lado inverso, para o lado negativo, infelizmente. Esse era o recado. O julho 23 já está em 10, que isso, mano? Que isso? Não, para. Subiu demais. Ô, Cabral, rapidinho antes da gente terminar aqui, como chama a sua esposa? Lorraine. Ah, tá. Não, porque eu desconfiei que ela estivesse no chat aqui por conta de um comentário. Ela sempre aparece. Não, Quer mas dizer, não é sempre ela, aparece não. ela assiste, mas não comenta. Ele fala assim que o Cabral é o mais lindo da foto, eu achei que ela tinha passado por aqui. Tá com ciúme. Tá com ciúme. Eu faço crossfit, eu subo corda, tomo suco verde e ninguém te chama de lindo. Mas essa... Eu como rodízio, encho a fuça de pizza e me chamo de lindão, gordinho, fofinho. Para. Acabou. Faz isso não. Não, Chama mas ele calma de... aí, Eu vou calma. chamar você de lindo também. Calma aí, perguntou da foto. Eu vou falou chamar dos quatro, Felipe. dos quatro. Ô, Felipe, não é aquela Também moça cega lindão. que sempre participa Olha o do chat? preconceito que você tá. Olha isso. Ontem ele falou Você falou gordinho, falou de cega. Em flango Nicole, frito pode. cadê Nicole? Não, Cadê o RH aqui dessa empresa? Essa empresa aqui é empresa séria. Ó, eu vou guardar num quadro esse seu comentário, Cabral. Obrigado. Valeu. Ô, Morales, forte abraço pra você então. Até amanhã. Estaremos juntos novamente. A gente se vê amanhã. Amanhã tem muito mais aí. Até. Valeu.
É isso aí, pessoal. Enquanto um abraço pro Marcos Saravalho, um abraço pro Alexandre Cabral, um abraço também pro Daniel Morales. Agiliza aí para eu poder finalizar o nosso programa aí, chamar o Giba Coelho daqui a pouquinho com o Daniel Morales. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat. Um abraço pro Edson Di Martini, Totalizando TV aqui. O MPK, o Erlano Andrade, o Rui das Neves, o Carlos SN, o Peter Santana, o Lambert Souza por aqui também, Neto Paz, Sandro Figueiredo, David Pirillo, quem mais está por aqui? O Jefferson Willi, Rafael Correia, Bruno Leão, a Mariana Conde, olha só, falando um excelente programa que a gente precisa dar uma risada de vez em quando. Pois é, precisamos dar uma risada de vez em quando. O mercado é muito problemático às vezes e nada melhor do que dar uma risada, dar uma descontraída, mas sempre, claro, falando com seriedade aqui os assuntos sérios, trazendo informação com credibilidade, com isenção, com bastante isenção para todos vocês. O Baro TV tá por aqui também. Quem mais tá por aqui? O Márcio Júnior, o Ramos tá sempre aqui com a gente. O Felipe, o canal In Games. Deixa eu dar uma olhadinha como que tá o mercado nesse momento. Olha só, mais para baixo ainda a Bolsa de Valores. 3,5%, 3,5% de queda aos 110.428 pontos. Nesse momento, pelo que eu estou vendo aqui, apenas as ações da GetNet subindo no pregão de hoje, todas as outras 90 empresas do índice da Bolsa do Ibovespa caindo nesse momento. A mais baixa nesse momento, Azul, caindo 8,94%. Como a gente falou, a questão do dólar também podendo estar influenciando nessa queda de Azul. Cielo caindo 9,20, já passou aqui, caindo 8,8 agora. Cash 3, Melios caindo 8,68 e Dux, Banco Inter também, Cirela, Grupo Soma caindo também. Deixa eu dar uma olhadinha como estão as bolsas lá nos Estados Unidos. Dow Jones subindo 0,32, o S&P subindo 0,55, assim como a Nasdaq subindo 0,55 também. O dólar sendo negociado aí a R$ 5,59, agora virou aqui na minha tabela, 5,60 agora, 1,63% de alta. Tava na nossa pauta, a gente acabou não falando, mas o Bitcoin também seguindo nas mais altas aí, olha só, quase chegando nas máximas históricas, sendo negociado aos 63.387 dólares, com uma alta de 2,54%. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o Cabral em ótima companhia aí com o Giba Coelho, conversando daqui a pouquinho. E a gente volta amanhã com o nosso BMC Market. Forte abraço a todos. Até mais. Ótima terça-feira.